coisa boa, gente. Que coisa linda e maravilhosa nós estarmos na presença de Deus, adorarmos a Deus, né? Esses louvores que o pessoal adorou, cantou, como eles têm um poder de nos conectar com o céu, né? Que maravilha, como é bom nós sentirmos a presença de Deus e, na verdade, como é gostoso nós a cada domingo desfrutarmos e celebrarmos uma presença tão gloriosa da parte de Deus, né? O Senhor tem sido tão bom conosco como igreja e estamos folgando de verdade com tamanha alegria de tudo aquilo que o Senhor tem feito a cada dia, uma porção tão grandiosa e tão gloriosa, né? Grupo de louvor fazendo bonitinho como eu ensinei, tudo certinho. Aprenderam bem direitinho, que coisa boa quando eu vejo assim, que aprenderam bem direitinho, deu tudo certo. Mas que bênção mesmo, né? Nós temos um grande privilégio de adorarmos a Deus e eu vou dizer para vocês, já veio alguns pastores, amigos meus, que estiveram nessa casa aqui e uma das expressões que eles falaram é: os céus estão abertos sobre esse lugar. Os céus estão abertos sobre esse lugar, né? Porque, enfim, né? Algumas desses amigos, irmãos pastores, eles andam em alguns lugares e estão relatando tantas coisas, né? Mas quando chegam aqui, uma alegria nossa de ter um parecer como esse, né? Um feedback, né? Onde nós vemos eles com liberdade de pronunciar o nome de Jesus, de falar, de pregar a palavra, de ouvir um louvor e como é gostoso, como é maravilhoso, né? Nós sentimos a presença de Deus. Talvez para algumas pessoas a gente falando isso pode ser que não faça muito sentido, mas se você é cristão e já foi em algumas outras reuniões, algumas outras igrejas, talvez em alguns momentos da sua vida, e pode ser que você não conseguiu sentir, tocar os céus. Quem entende o que eu estou falando assim? Faz assim. Como é ruim, né? Como fica difícil, né? A gente queria acessar Jesus. Nós queremos tocar em Jesus, nós queremos estar perto de Jesus, e nós nos esforçarmos ao ponto de não conseguirmos acessar. Isso é tão ruim, porque cria dentro de nós a expectativa de ter um encontro com o Senhor quando estamos reunidos como igreja. Certamente você saiu da sua casa com uma expectativa de ouvir a voz de Deus. Outros saem das suas casas com desejo de ter uma experiência com Deus. Outros saem da sua casa, talvez alguns em angústia, tristezas, outros por uma cura. São tantas as situações e questões que pode ser que por uma dessas você sair da sua casa, se dirige até um local, né, de uma igreja para poder ter um encontro com Deus. E como é gostoso, como nós devemos de fato celebrar o que está acontecendo aqui. Por que eu digo isso? Porque nós temos esse real entendimento. Nós cristãos estamos vivendo certamente nos últimos dias de nossas vidas. Quando nós falamos isso, nós estamos falando exatamente sobre os acontecimentos que vêm a cada dia tendo um nível de avanço, né? Que nós estamos vendo tantas coisas acontecendo ao nosso redor, pela mídia e outras coisas assim, né? Deturpando a verdade. Há um ataque, há uma fúria do inferno, né? Que se levanta contra as pessoas, que se levanta contra os princípios, que se levantam sobre as verdades, de tudo aquilo que nós recebemos, tudo aquilo que nós, né, que passamos já dos 30, 40 anos, que nós entendemos que era como verdades absolutas, como uma forma, um estilo de vida para que todo ser humano viesse viver, que é o princípio de Deus, de honestidade, integridade, caráter, né? Sobre aquilo que define a pessoa como uma boa pessoa na face da terra. E nós estamos vendo isso de uma forma tão acelerada, sendo trabalhada no mundo para quebrar, para desvirtuar, para inverter tudo aquilo que foi estabelecido de uma forma tão árdua, né? De pessoas que, né, passaram nessa terra, que deram as suas vidas, principalmente dentro do Evangelho. E nós estamos vendo hoje, infelizmente, as coisas caminhando também a passos largos, de um caminho totalmente diferente dos princípios, de tudo aquilo que nós já ouvimos no tempo, no decorrer de nossas vidas. E nós estarmos então como igreja nos reunindo como uma noite como essa,
e nós podemos acessar Deus. Isso é glorioso. E eu quero te dizer algo nessa noite. Eu quero talvez corrigir o curso muitas vezes de nós, e principalmente então como igreja, né? Estamos todos domingo na casa de Deus, a gente já entendeu, a gente já está cansado de ouvir, né? O quanto é necessário e importante estarmos como igreja. Mas nunca perca, nunca se permita perder o desejo de estar diante de Deus o adorando. Nunca se permita entrar num lugar onde você vai ser como um robô mecanizado, de estar vivendo, fazendo coisas certas dentro da vontade de Deus, mas sem as motivações corretas no seu coração. Nunca se permita ser como outrora Jesus identificou homens e mulheres, e Deus, o próprio Jesus, deu um nome a esses, dizendo religiosos. Vocês dizimam da hortelã, vocês fazem tudo certo, vocês estão nas sinagogas, vocês ensinam aos demais, as suas palavras são bonitas, os seus ensinos são maravilhosos, mas vocês não estão comprometidos a viver, vocês não estão comprometidos a se tornar a mensagem daquilo que vocês têm ensinado. Na verdade, Jesus estava dizendo para estes, raça de víboras. Jesus estava dizendo, vocês que têm um título, vocês que têm um rótulo, vocês que têm uma movimentação, mas os céus não os reconhecem, pois vocês são como homens e mulheres religiosos. Vocês perderam em algum determinado momento da vida de vocês uma chama que queimava por Jesus. Vocês perderam em determinado tempo da sua vida, da sua caminhada, aquilo que os motivava a estar na presença de Deus. Em outro tempo, em outrora, era por entrelinhas, Jesus estava falando, se vocês voltarem a um lugar de uma essência, onde um dia vocês já estiveram lá. Jesus, por entrelinhas, estava dizendo, por que vocês já não têm mais essa chama que queima no coração hoje, como um dia eu já vi vocês. Jesus pode ser que estava dizendo para estes homens, quando eles começaram as suas caminhadas, eu já vi vocês muito mais fervorosos que vocês são hoje. Eu já vi vocês muito mais alinhados ao coração de Deus, como eu os vejo hoje. E se nós voltarmos um pouquinho dentro da nossa história, é um bom começo para nós nessa reunião que nós já iniciamos nessa noite, amém? Nós que temos uma caminhada com Jesus, nós que temos uma experiência com Jesus, nós que temos um currículo diante de Jesus. Naum falou uma palavra que talvez identifica dentro de um contexto e faz sentido o que eu estou dizendo. Quando ele diz assim, aviva, ó Senhor, a tua igreja no meio dos anos. O que ele estava querendo dizer? Talvez você está perguntando, por que ele falou isso, pastor? O que ele quis dizer? Ele estava dizendo exatamente isso. Vai existir um tempo na vida do homem, vai existir um tempo na vida do cristão, que ele vai chegar um tempo em que ele define esse versículo dizendo no meio dos anos. Isso significa no meio da trajetória, no meio de um tempo específico da vida do ser humano, aonde esse homem, ele vai precisar ser o quê? Ele começa a aviva, ó Senhor. Ele está orando, ele está clamando, ele é um profeta de Deus, e ele está dizendo, aviva, ó Senhor, a tua igreja no meio dos anos. Ele está dizendo porque muitos nesse tempo, no meio dos anos, eles começaram muito bem, eles iam para a igreja, talvez você comece a se familiarizar com essa palavra, eles ouviam um louvor como nós ouvimos essa noite, eles já derramavam suas lágrimas, eles sentiam a presença de Deus, outros se rendiam, dobravam seus joelhos diante do altar. Quando ele abria a Bíblia, ele não estava abrindo um livro como se fosse um jornal diante das suas vidas, diante dos seus olhos, eles estavam abrindo a palavra de Deus. Ele estava dizendo, eu vou me relacionar com o Criador, aquele que fez todas as coisas, criou os céus, criou a natureza, foi Ele que fez o ser humano, foi Ele que fez todas as coisas. Grande é o seu amor, grande é o seu poder. Nós que temos o conhecimento da palavra, que lemos salmos e vemos Davi falando tanto a respeito da natureza, de ver a glória, de ver a manifestação de Deus. Quem está comigo aqui, diga amém. Amém. E ele estava falando, pode ser, agora eu falo isso, e bota um ponto de interrogação, para que você pense. Se isso talvez não está acontecendo hoje na sua vida, e você está aqui,
porque Ele está dizendo através dessa narrativa: aviva, traz de volta a chama, traz de volta o sentimento de amar a Deus, de adorar a Deus, traz de volta a fome, a vontade de ver a Tua palavra, de estar com nossos irmãos, de estar prosseguindo, de estar crendo em nome de Jesus, naquilo que Deus um dia prometeu. Nós que temos ouvido e visto as promessas de Deus a cada dia sendo derramadas no meio da sua igreja, temos recebido tanto da parte de Deus. Pode ser que alguns dentre nós que estamos aqui nessa noite precisamos receber esse batismo de consciência. Batismo de consciência, pastor? Sim, precisamos ser renovados. E talvez o Senhor está dizendo assim, pudera-vos vós ser avivado por aquilo que um dia queimou no seu coração, que você ouviu uma palavra, você não conseguia voltar para casa e dormir. Você lembra disso? Se você é semelhante a mim, quantas vezes eu vim na igreja e eu chegava em casa e não conseguia dormir? Quantas vezes dobrava os joelhos na minha casa quando eu ia orar e eu não conseguia pegar no sono, tão impactado pela presença de Deus? Quantas vezes, talvez, você pode ser que já está recebendo no seu espírito essa palavra, você dobrava o joelho para orar, você começava a chorar, a presença de Deus descia na sua casa, na sua sala, no seu quarto, e você, por mais que você queria, você não conseguiria levantar os joelhos, ficar de pé, porque você era tomado pela glória, você era tomado pela presença de Deus. E quando você levantava de lá, você queria se parecer com Jesus, você queria ministrar Jesus. Qualquer oportunidade no meio de pessoas que você estava, você abria a boca, você queria gerar salvação, você queria dizer: Jesus pode resolver os teus problemas. O que você precisa, você que tem uma alma doente, é tomar de um remédio, e eu vou te dizer qual é. Se você levar Jesus para casa, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar o seu casamento, Ele vai mudar a sua história, Ele vai mudar a vida dos teus filhos, Ele vai mudar a sua vida no completo, no geral. Quem está entendendo, diga amém. E talvez, por muitas vezes, nós, voltamos de novo agora, estamos mecanizados, agindo e fazendo o que é certo, mas pelos meios errados. Por quê? Porque estamos simplesmente, no sentido, batendo cartão, mas não estamos vivendo uma essência e desperdiçando tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Nós vamos ganhar 3 coroas para Jesus. Amém? Amém! Isso aí, essa é a nossa missão como igrejinha também. Amém. Canela também, nós vamos fazer um GP lá em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem mais alguém de alguma outra cidade na volta aí? Não? Mas vamos pegar tudo na volta em nome de Jesus aí. Nós vamos levar o Evangelho para todo aquele que crê, receba, seja batizado e salvo. Amém? Eram esses recados? Fechou? Amém, gente? Vocês estão bem? Já começou o culto, tá? Só para deixar claro, não é que vamos começar agora, já começou. Quero convidar vocês a abrir as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 25. Capítulo de número 25, versículo de número 29. O irmão Caio liberou uma palavra no início aqui, poderosa, poderosa. Existem palavras assim, mas que tem um poder, de ter umas pérolas assim de Deus, no nível de importância quando nós nos damos, as verdades de Deus, o efeito que gera, na nossa vida. E foi pontual, principalmente vai contribuir com o que eu quero falar nessa noite. Os irmãos encontraram, digam amém. 29, 30 até o 34, mas eu vou falar sobre o 30, que é o eixo dessa mensagem. Nos diz assim a palavra, 29: Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, e disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho. Alguns vai dizer guisado, outras traduções lentilha, pois estou esmorecido ou cansado. Daí chamar-se-á Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura?
Então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim desprezou, olha o que diz, Esaú o seu direito de primogenitura. Amém? Um princípio dessa palavra, nós conhecemos o contexto e ela é tão maravilhosa quanto gloriosa. Essa narrativa, ela vai nos levar a um campo dentro de tantas riquezas. Mas linkando com tudo aquilo que nós estamos falando, com tudo aquilo que nós estamos recebendo nessa noite, desde o primeiro momento em que o irmão Clyde fez a abertura dessa reunião, falando exatamente sobre Marta e Maria, aonde o cerne dessa palavra é que Jesus estava dizendo, como Clyde, o irmão Clyde, ele ressaltou dizendo, né? Quando Jesus estava na casa, ele estava querendo dizer que Maria estava diante dos pés de Jesus, valorizando, entendendo, enquanto Marta estava preocupada com tantos dos seus afazeres. E aí então, como o irmão Clyde mesmo enfatizou, e foi muito bem colocada essa parte, linkando com tudo isso que nós começamos a falar nessa reunião, recebemos da parte do louvor, e linkando com isso que eu quero nos comunicar nessa noite. Nós estamos diante de uma palavra, de um ensinamento, em que Jesus está nos dando nessa noite a oportunidade, através dessa narrativa de Gênesis, em que estava falando de uma família sacerdotal, uma família que tinha um ministério, uma família que tinha um encargo de concluir um propósito de Deus específico, daquilo que Deus os tinha confiado. E a Bíblia então vai falar que dentro dessa genealogia, dessa família em que Deus levantou na terra para cumprir os seus propósitos, então nasce Esaú e Jacó, como filhos de uma promessa, duas gerações dentro de si, que estavam nascendo, em que a Bíblia diz então que Esaú nasce, Jacó sendo então aquele que agarra no calcanhar de Esaú, e a Bíblia diz então que esses homens, eles nascem para cumprir um plano específico de um propósito de Deus. E a Bíblia então vai relatar nessa passagem, que com o passar dos tempos, eles crescendo juntos, existia um direito de governo, um direito em que estava sobre a vida de Esaú, sendo o primogênito, de herdar tudo aquilo que estava sobre a vida do seu pai, todo lugar de governo, todo lugar, vamos dizer assim, do patrimônio, todo lugar de uma posição diante de pessoas e autoridade, tudo isso estava sobre a vida de Esaú como homem, o filho mais velho de seu pai. E a Bíblia vai dizer então que, quem conhece um pouco a história, já estudou, Esaú, ele, por determinados momentos, a nível de desobediência e desonra, ele não estava cumprindo exatamente com a expectativa daquilo que deveria acontecer, mas isso ainda baseado numa promessa e uma profecia, que o próprio Deus tinha falado, que o maior serviria ao menor. Então isso já sendo estabelecido, até que com o passar do tempo os fatos viessem a estar sendo eles concretizados a cada dia. A Bíblia vai dizer então que chega esse homem, só quero concluir como um pano de fundo para nós podermos falar de sério dessa questão. A Bíblia vai dizer então que esse homem, Esaú, estava caçando, e a Bíblia diz então que quando ele retorna à sua casa, como nós lemos aqui, a Bíblia diz que ele vinha cansado, fadigado, por toda a sua jornada que ele vinha passando, até esse momento que ele chega na sua casa. E quando ele chega na sua casa, ele encontra Jacó, seu irmão mais novo, que estava ali fazendo, um prato de lentilha, um prato de guisado, algumas traduções vão dizer. E a Bíblia diz então que Esaú, ele teve fome naquele momento. E como ele estava vindo diante de uma jornada de cansaço e fadiga e com muita fome, ele chega para seu irmão mais novo Jacó, e ele pede: me dá um pouco de comer, me dá essa comida que eu quero poder matar a minha fome. E a Bíblia vai dizer então que Jacó, o irmão mais novo, chega diante dele e diz assim: eu estou pronto a te dar, porém eu tenho uma proposta para lhe fazer. E a Bíblia vai dizer então que Jacó chega para Esaú e diz: se você me dá o direito de primogenitura,
nesse momento eu estou te dando esse guisado, essa lentilha para você comer, mas porém me jura hoje que o direito de primogenitura que estava sobre a sua vida, a partir desse momento estará sobre mim, esse legado de Deus que estava sobre você, mas a partir desse momento, eu serei o homem que vai governar, eu serei esse homem que vai viver, eu serei esse homem que vou representar tudo aquilo que é como uma herança para uma família, porque você está negociando, você está vendendo o seu direito, dando a mim como homem que a partir desse momento estará usufruindo e desfrutando sobre tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Você está entendendo? Diga amém. E a Bíblia vai dizer então que Esaú concorda com Jacó, vende a sua primogenitura, e Esaú come, ele renova suas forças através daquele alimento. A Bíblia vai dizer então que Jacó, a partir daquele momento então, diante daquela situação, ele recebe esse direito. E se nós agora vamos começar a esmiuçar, se nós vamos começar agora, a partir desse momento, a tirar através dessa palavra, como ato de um ensino de Deus sobre nós, como uma forma que Deus está se comunicando com a cada um, nós vamos entender que parece que não faz muito sentido, mas olha como o reino do Espírito começa a trabalhar através das suas verdades. Naquele momento em que eles estavam dialogando e Jacó fazendo uma proposta, pode ser que Esaú naquele momento ele quis ter um blefe com o seu irmão, porque a Bíblia vai nos contar, decorrente a esses versículos, sobre aquilo que Jacó estava nos próximos meses e anos, como uma briga que aconteceu dentro da família, e você sabe bem a história que ele teve que sair de casa. Mas a Bíblia vai dizer que Esaú perde diante de Deus aquilo que foi lhe entregado como um direito no tempo de nascença. A Bíblia vai dizer no final do versículo 34, que porque Esaú desprezou a primogenitura. O que isso quer nos comunicar, pastor? Esaú tinha o direito de governo de tudo aquilo que as promessas estavam sobre a sua vida. E porque ele chega cansado da sua vida, cansado da sua jornada, ele ousou a brincar, ele ousou a blefar com aquilo que era algo que estaria cumprindo como gerações e gerações que viriam a partir daquele momento. Talvez você já ouviu falar que nós somos descendência de Abraão, Isaac e Jacó, mas por bem nós entendemos, se nós formos ser fiel ao texto, que deveria ser Abraão, Isaac e Esaú. Por quê? Porque Esaú era esse homem escolhido até então, dentro de uma linhagem onde eram-se todas as coisas estabelecidas diante de Deus para uma casa. Ele era o primogênito, ele era exatamente a expressão de Deus, como aquele que herdaria tudo aquilo, como um passar de um bastão de um pai para uma família que herdaria sobre os demais. Mas Jacó aprendeu a valorizar aquilo que Esaú desvalorizou. Esaú, ele despreza. Esaú, ele não se relaciona. Esaú, ele brinca. Esaú, ele blefa com aquilo que vai mudar as gerações a partir dele. Porém Jacó não. Jacó entendeu, e ainda, com você que talvez já deve ter lido essa passagem, conhecendo a história, que a mãe depois vem o pai, e ele vai estabelecer a bênção de Deus, e você conhece bem aonde ele dribla toda a situação, junto com a sua mãe, quando o pai dele está pronto para morrer e vai liberar a bênção, e aí se concretiza, e ainda que seja pelo meio, uma forma ilegal daquilo que veio acontecer, mas já estava ligado pela palavra e o coração de Esaú, que estava já desprezando aquilo que Deus estava colocando nas suas mãos. E quando nós lemos uma palavra como essa, a nível de entendimento, usando ela como uma forma de ensinamento, ou até mesmo de estudos, e se nós formos relatar, se nós formos trabalhar, se nós formos trazer para os dias de hoje, porque nós estamos exatamente aqui, como nós falamos no começo, aprendendo de Deus, nos relacionando com as Escrituras, ouvindo, você sair da sua casa para ouvir a voz e a palavra de Deus. Certamente existem áreas da sua vida que precisam ter um
um toque de Deus, que precisa vocês serem encontrados com Jesus, para que coisas e situações e circunstâncias venham ser mudadas na minha vida e na sua vida. E o que nós precisamos é exatamente encontrar o cerne de tudo aquilo que nós precisamos fazer para nós obtermos os resultados necessários e tão desejados de cada um de nós. Só que aqui está deixando um princípio de ensino para nós nessa noite. Se você está entendendo, diga amém. Amém. Existem situações também de Deus para as nossas vidas, que quando o Senhor nos gerou, quando o Senhor nos criou, também tinha planos específicos de Deus para cada um de nós. O Senhor também separou situações e circunstâncias, também está sobre nós promessas, também está sobre nós legados, também está sobre nós desejos, vontades, planos, projetos de Deus para cada um de nós que estamos nessa noite. Mas por que muitas vezes pode ser que eu e você não conseguimos acessar? Então você pode estar se perguntando. Porque existem áreas talvez específicas, que a sensação que nós temos em alguns momentos é que existe exatamente isso, uma sonolência espiritual, para não dizer às vezes um comportamento religioso de muitos de nós. Por quê? Porque estamos tão perto, mas às vezes por estar tão perto não é um sinônimo que nós estamos acessando. E se você está entendendo, e se você, desde quando você entrou, e se você, nesse ambiente, e se todas as vezes que você sai da sua casa, você está disposto a ter um encontro com Jesus, você já está entendendo o que está acontecendo nessa noite aqui. Há uma comunicação de Deus a cada um de nós. Como o irmão Clayton ele falou e foi tão pontual. Existem pessoas que estão tão próximos de Jesus. Existem pessoas que estão tão perto de Jesus, estão fazendo e desempenhando talvez funções tão maravilhosas, mas não estão conseguindo discernir no reino do Espírito os melhores movimentos, as melhores escolhas a serem tomadas em determinadas situações e circunstâncias. São momentos em que a presença de Deus, os olhos de Jesus é que nós tenhamos aos pés de Jesus, de não nos preocupar com a circunstância, que muitas vezes nossos corações estão sendo paralisados. Muitas vezes, alguns entre nós paralisamos na dor, paralisamos na angústia, paralisamos na preocupação. Muitos de nós, nesses dias, estamos sendo roubados, um ímpeto em nossos corações, essa fome, essa chama, como eu vinha falando no começo. Por algum momento, talvez circunstância da vida, situações nos atingiram. E porque fomos afetados por isso, nós perdemos o ânimo, perdemos o desejo de avançar, vivemos desilusões, nós nos sentimos traídos, nos sentimos roubados, nos sentimos desiludidos. Isso vai em todos os campos, né? Pessoas, relacionamentos, né? Talvez você pode dizer, eu já fui à igreja, eu estou desiludido como eu escuto, e olha que não é nenhuma e nem duas vezes, que eu já ouvi pessoas dizer, eu sei que Jesus é bom, pastor. Pessoas que estão aqui nessa noite, nessa casa, quando chegaram aqui falaram exatamente isso. Pastor, eu já vivi tantas coisas, eu já passei por tantas experiências dentro do Evangelho, mas eu me torno como um ser, para não dizer homem ou mulher, né? Mas eu me tornei como um cristão ou uma cristã desiludida. Eu já não consigo mais acreditar. Eu entreguei meu coração na mão de um homem que eu definia como um pastor, o cara que ia me cuidar da minha vida, o cara que ia discipular minha casa, o cara que ia me ajudar na minha missão de levar os meus filhos até o encontro com Deus. E quando eu conheci-o de verdade, eu me decepcionei. Eu me dei tanto, eu era um crente afim na igreja, e quando eu era útil, todo mundo batia a palma, mas quando eu parei de ser útil, me abandonaram, me deixaram. E isso eu não estou falando quando uma pessoa ela está num campo de vitimismo, quando ela está sendo uma pessoa que ela entra num lugar, no setor da sua vida, onde ela usa uma bengala como um ato de desculpa. Eu estou falando diante de pessoas inteligentes nessa noite, amém? Pessoas sérias, que entenderam o que é de fato e de verdade ser cristão, que entenderam que nós vivemos diante de uma missão. O que nos move não é um sentimento na alma, o que nos move não é o nosso corpo, nossos cabelinhos do braço que se arrepia, quando nós estamos escutando um louvor, ou uma palavra, que de repente ela vai lá e te toca no teu coração, e isso gera algo no seu coração. Não,
Eu estou falando diante de pessoas que entendem que a sua vida é um cumprimento da vontade de Deus na face da terra. E ela então, ela não é uma pessoa errante. Ela tem propósito. Ela se move por uma palavra. Ela sabe a chama. Ela sabe, na verdade, aquilo que Deus a prometeu em algum determinado da sua vida. E isso que faz com que ela busque, isso que faz com que cada dia ela ore, ela leia a palavra, ela quer se tornar cada dia mais parecida com Jesus. E por algum determinado momento pode ser que você também nessa noite pode ser alguém semelhante a estes, que também por algum determinado momento, por uma dessas palavras, te identificou, e isso roubou o ímpeto. E talvez você tenha que voltar àquela palavra que Naum disse: aviva, Senhor, a tua igreja no meio dos anos. Talvez essa noite você, exatamente isso, precisa ser avivado, porque você também um dia recebeu algo de Deus. E talvez você recebeu, e você também, como Esaú, um homem escolhido por Deus, debaixo de uma casa, aonde tinha uma promessa de Deus, que gerações viriam a partir dele. Você está entendendo? Diga amém. Então Esaú não era um homem que vivia do lado de fora. Esaú não era um homem que foi encontrado, um achado como um Zé Ninguém. Esaú tinha uma promessa de Deus dentro da sua família. Mas Esaú blefou, Esaú brincou com aquilo que era sério. E Esaú, nesse determinado momento, onde era crucial na sua vida, ele não teve exatamente esse discernimento quando ele trocou aquilo que dava o direito de primogenitura. E muitas vezes nós exatamente estamos nos mesmos contextos. E se eu fosse te perguntar nessa noite, se eu fosse nessa noite deixar uma pergunta para você: você crê que nessa noite Deus tem uma promessa de Deus sobre a sua vida? Levante a sua mão. Quem crê que Deus tem uma promessa? E o que poderia fazer você vendê-la? A minha pergunta é: qual é a luta? Qual é a guerra? Qual é a proposta que vem da parte de alguém que vai fazer como você, que está na sua mão? Há um lugar em que Deus liberou coisas, uma riqueza, há algo que existe, uma promessa. Deus falou que Deus vai fazer, você diz que há uma promessa sobre a sua vida. E qual vai ser a promessa? Qual vai ser a parte de alguém que vai vir querer negociar valores da sua vida? O que vai poder talvez te parar? O que vai fazer talvez você negociar? Se você entende que está sobre mim, sobre você, coisas específicas de Deus. E por Esaú não entender e não viver exatamente isso, foi aquilo que fez ele perder aquilo que ele era de mais precioso. O que nós estamos aprendendo nessa noite? Que quando Jesus ele se apresenta, quando o Senhor Jesus ele relata, quando Jesus e Deus na sua escritura ele quer gerar para a vida de um homem, existe um momento crucial que ele não pode falhar. Porque se ele falhar nesse momento específico, ele vai perder tudo aquilo que geraria como uma vida vitoriosa, uma família, você com a sua casa. Que de repente, para se tornar mais claro, você hoje tem um casamento, você hoje tem filhos, você hoje tem uma profissão. Se você não cuidar de tudo aquilo que Deus te deu, se você não zelar, se você não for cuidadoso, se você não for aquele homem, aquela mulher que conseguir entender que por mais difícil que possa ser qualquer situação e circunstância na sua vida, mas se você conseguir olhar e ver Deus dentro dela, e você saber que existe um tempo para todas as coisas, e vai chegar um tempo em que Deus vai colocar por terra todo levante, toda guerra, toda luta, toda situação, toda flecha do inimigo, porque Deus vai fazer se cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E nesse momento específico, você estiver exatamente nesse lugar de sonolência, são momentos em que você vai perder tudo aquilo que pode ser, que Deus espera e confiou um dia nas suas mãos, porque existe um nível de avanço, a obra não vai parar. O que Deus tem para fazer, o que Deus tem para cumprir, não há homem que possa parar o agir e o querer de Deus. A Bíblia diz: quando Deus quer agir, é uma pergunta. Quando Deus quer agir, é uma pergunta: quem impedirá? O que isso está nos falando, pastor? Está dizendo que quando Deus olha para a terra e Ele quer estabelecer algo na vida de um homem, na vida de uma mulher, o Senhor está gerando uma garantia, através ainda que seja uma pergunta, dizendo: sou eu, Deus, que quero fazer. E Deus está dizendo que está presente diante de mim aquele que vai me parar. Por quê? Porque eu tenho promessa, eu tenho propósito que eu estou fazendo. Então quando nós
entendemos isso, nós começamos a nos mover para viver exatamente todos os sonhos, todos os projetos, daquilo que um dia o Senhor depositou para cada um de nós. E esse é o momento de nós valorizarmos aquilo que o Senhor nos confiou. E Jacó conseguiu entender isso. Esaú, de uma forma inconsequente, ele não valoriza, ele despreza aquilo que para Jacó era algo glorioso, tinha valor na vida dele, e Jacó trabalhou para aquilo se concluir. Jacó fez o que fosse preciso fazer, porque ele via dentro da sua família aquilo que era glorioso, que se perder, porque Esaú, o responsável, estava desprezando. E se nós estamos falando exatamente essa palavra, debaixo de uma família de Deus, com promessas, que tinham experiências com o céu, que tinham experiências com Deus, de um homem como seu pai, respeitado onde ele colocava o pé, multidão de pessoas o seguiam. E aconteceu com Esaú. Quem somos nós na fila do pão para estar perto disso? O que eu quero dizer? Quando nós perdemos essa essência, quando nós não conseguimos mais entender os movimentos do céu, nós não vamos conseguir dar as respostas necessárias aqui na terra. E vamos, por isso, desprezar, jogar fora aquilo tão precioso que o Senhor nos colocou. E quando nós entendemos isso, porque a sua palavra está nos ensinando. Você crê? Diga amém. Amém. Primeiro ponto: precisamos ter a real noção do lugar e posição que Deus nos coloca. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você congrega nessa casa, você já fez a membresia, você sabe o que está sobre as nossas vidas. Deus nos trouxe e nos levantou, nós nascemos para cumprir os propósitos de Deus. Você pode dizer amém por isso? Existe sobre nós uma nuvem, e essa nuvem que está sobre nós não é simplesmente uma nuvem de proteção, uma nuvem que vai nos abençoar, que vai nos guardar, que vai nos nutrir, mas é uma nuvem que tem um movimento de uma mão de um responsável, que é Deus. E essa nuvem nos dá expectativas de viver tudo aquilo que o Senhor tem nos prometido. E eu ouso dizer, quero deixar claro, que você me ajude a orar nessa noite. A partir desse momento, se comprometa com essa palavra. Nós recebemos aqui que nós estaríamos vivendo um tempo de aceleração de Deus. Você pode dizer amém por isso? E nós cremos em nome de Jesus. Essa tem sido a minha oração nesse tempo. Deus me deu essa palavra num dia específico. Nós vamos viver, escute isso. Pode ser que para você, para algum, não faça sentido, mas olha só o que aconteceu. Nós também vivemos algo contrário disso. Eu estou agora indo para a glória de Deus. Eu até errei esses dias atrás, né? Ontem, sexta, né? Estou indo para 27 anos de crente, 25 de batismo. E eu já vi tanta coisa, gente. Eu já vi tanta coisa, tantas pessoas desenganadas. Eu já vi tantas pessoas que ninguém depositava nada. Eu já vi tantas pessoas que as pessoas olhavam e diziam assim: dali não tem que sair nada, desse mato não sai cachorro. Eu já vi tantas pessoas desprezadas, no sentido que não vai acontecer. Como é que pode acontecer algo bom na vida dessa pessoa, desse cara? Eu já vi tantas coisas, Deus mudando o cenário, Deus pegando pessoas, às vezes, nesses contextos e fazendo coisas gloriosas. Deixa eu te dizer uma coisa, você que está aqui, nós nascemos como igreja num tempo de pandemia. Talvez você nem sabia disso. Nós fizemos um culto no domingo que vem fechou tudo. Fomos paralisados, não podia fazer culto. E naquele momento eu vejo ele dizendo: não faz sentido isso. Tu nos levou a um lugar que nós nascemos como igreja. Nós cremos que somos uma igreja para essa cidade. Nós cremos que nós vamos tocar nessa cidade. Muitas pessoas ouvirão de Jesus, terão suas vidas transformadas. Nós vamos, em nome de Jesus, com a missão que o Senhor nos confiou. Os maridos amarão a sua esposa como nunca amaram antes. Mulheres amarão seus maridos como nunca amaram antes. Pais vão amar os seus filhos como nunca amaram antes. Os filhos honrarão seus pais. E assim por diante. Nós cremos nessa palavra. E o primeiro culto que nós fizemos num domingo era ainda no outro prédio. Fizemos o culto naquela situação de pandemia. Nascemos num tempo específico de Deus. E no domingo seguinte, no meio da semana, entra pela lei um decreto que está tudo fechado, não pode mais. Parou tudo.
Não pode mais fazer culto, não pode mais trabalhar, não pode fazer mais nada. Era isso, né? Era, né, amor? Não podia, né? Nós ficamos um tempo, Rodo, estava desde o começo, né? Não fizemos, depois que a gente fez 2 cultos, né? Foi, acho que era um período de 20 dias, vocês lembram que parou tudo? E eu fui para oração e disse, não faz sentido isso. Nascemos como igreja no tempo errado. Fizemos um culto num domingo, no outro para tudo. Meu Deus, nós não entendemos aonde que nós falhamos, talvez. E aí eu fui falar com o meu pastor, o pastor Vanes, ele disse, Marcelo, você tem que entender uma coisa. O que Deus tem para a vida de vocês não precisa um cenário que vai os favorecer. Porque Deus está chamando vocês para dentro de casa, no tempo de vocês dobrar os joelhos e começar a clamar a Deus. Porque no seu devido tempo, Deus vai cumprir tudo que Deus tem como uma promessa para a vida, para Três Coroas e para a casa de vocês. Então nós começamos a nos ligar e conversar de longe um com o outro, nos reunir como grupos, novamente em reuniões, esperando novamente, lembra? Aquela questão que podia 20 pessoas, então era um culto de manhã e um culto de noite. E parecia que naqueles dias nós não íamos conseguir gerar uma continuidade, nós não íamos ter força de permanecer como igreja. E agora nós estamos indo, agora em março está fechando 3 anos de igreja, para a glória de Deus. Vamos dar glória a Deus? E você pode olhar do seu lado, e nós estamos já num número expressivo. Mas se você estivesse lá atrás, quando nós estávamos em 15, em 18, em 20, fazendo um culto de manhã, e 10, 15 de tarde, não faria sentido. Porque naquele momento, como homens, nós pensamos, e entramos para morrer. A pandemia vai matar nossos sonhos, a pandemia vai matar nós como igreja. Como homens nós tememos naquele momento. Mas para a glória de Deus, o nosso pastor liberou uma palavra e disse, Marcelo, tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que fale e se arrependa. Vocês carregam uma promessa, vocês são uma igreja ativa. Três Coroas precisa de uma igreja como vocês. E no seu devido tempo, vocês vão contemplar com os seus olhos o que Deus vai fazer nessa cidade. Pessoas vão olhar e vão dizer, eu reconheço Deus através daquele povo. Quando eu entro naquela casa, não é o meu corpo que arrepia, é a minha alma, o meu espírito que toca em Jesus. E a partir daquele momento eu sinto a sua glória, eu sinto vontade de estar naquele ambiente, eu sinto vontade de me relacionar com esse Jesus. E o que está acontecendo a partir desse momento? A paixão ela começa a nascer de novo, o fogo no espírito começa a queimar, e você começa novamente a ser um homem e uma mulher ativado, para começar a cumprir, para começar a manifestar tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado. Você pode dizer amém por isso? Amém. E eu já falei esses dias atrás, eu estava num ambiente, num lugar onde o Senhor chegou no meu coração, na minha vida, e falou algo dentro de mim. O Senhor disse assim, eu já contei aqui dos 300 ou não? Não, é os espartanos aí, é os 300, mas é o de Jesus. Já falei ou não? Não? Não é os espartanos, né, que é os 300, né? Para concluir, caminhando para o fim, eu sou um cara muito temente para usar expressões sem o aval de Deus. Escute isso, escute, hoje aqui está registrado. Tem momentos que eu não tenho medo de falar o que eu tenho que falar, sabe por quê? A Dai estava grávida do Theo e nós não sabíamos o que era. Quem era, né? Quem era, né? Não o que era. Não, porque o Theo é uma incógnita, né? O Theo é um milagre de Deus, porque... mas o que era nós sabíamos. E nós fazíamos live, tinha um alcance, 2, 3, 5 mil pessoas tinham alcance nas lives que eu e a Dai fazia, na pandemia. E teve um dia que eu dobrei meu joelho, e eu orei a respeito da gravidez que a Dai estava, e eu tenho 2 filhas, e mais a Dai, então imagina, né, 3 mulheres dentro de casa. O que você está rindo, amor? Para que Deus tenha misericórdia? Nada. Se eu sabia que aqui tinha café no bule para segurar. 3 mulheres dentro de casa. Quem é que tem aí 2?
Quem tem 2 mulheres dentro de casa? É fácil ou não é? É fácil, não vão se perder agora, Deus livre. Mas quem tem 3 mulheres dentro de casa aí? 3? Aí, é poucos. É só para gaúcho bem macho. Tem que ter café no bolho. E Jesus no coração e joelho no chão. Eu estava orando um dia. E o Senhor falou: está no ventre da Dai e é um menino. Tal qual marido, esposa, homem e mulher é Cristo e igreja. Eu te dei 3 igrejas para que tu cuidasse. Como pastor que todos nós somos. A primeira igreja nossa é a nossa casa. Todos nós somos pastores de um pequeno rebanho. Amém? Amém. E o Senhor falou para mim que a Dai estava carregando no ventre dela um menino, que era um tempo que Deus estava me liberando um sacerdote. E nós estávamos numa dessa live assim, e eu falei: Dai, eu ouso dizer, sem nós ter feito o exame para saber, né, lá se era menino ou menina, né, amor? E eu falei: nós estamos esperando um menino, porque eu sei que o Senhor falou comigo. E depois nós vamos fazer o exame. Eu estava muito corajoso, mas querendo abrir o exame para ver o que é. E o Senhor confirmou. Mas o que eu quero dizer? Porque eu chegar aqui e dizer, pregar uma palavra dentro de uma ilustração, trazer uma linha de raciocínio, a nível de entendimento é uma coisa. Agora dizer assim: Deus falou. E Deus falou assim: não, eu não falei nada. Não, Deus falou, cara, eu não falei nada. Tu está usando o meu nome, mas de mim isso não saiu. Ainda que pode ser e parecer até bonito eu falar alguma, Deus falou. Deus, não, cara, eu não falei nada. Tu falou, eu não falei. Eu não posso me comprometer com o que tu falou. Eu vou me comprometer com o que eu falei. E essa noite, né, eu vou falar exatamente isso que aconteceu comigo, uma experiência. Eu estava ali no Centro de Cultura, e essa é a palavra para fechar essa noite, que é de Deus. Eu achei que eu tinha falado já, mas para alguns irmãos eu já falei, né? Falei, né? Sim, né? Falei, os irmãos dos 300 aí, faz assim: eita, já liberei essa palavra. E eu estava no Centro de Cultura, que a Isabela faz aula de violão e de flauta. E eu estava sentado naquela reunião e o professor ali de música falando e tal. E naquele momento assim, aquele homem falando, ele falando com dor no coração, que ele queria trabalhar para que crianças estivessem ali, tendo acesso à música, para tirar do celular, para tirar das práticas que hoje em dia que as crianças estão, né, não se relacionam mais, não faz algo produtivo, criativo. E naquele momento então ele falou assim: eu não tenho como professor admitir, eu trabalho para isso acontecer, que no mínimo 1% dessa cidade tem acesso. Eu não posso parar enquanto eu não ver 1% de pessoas, de crianças, ter acesso à música nessa cidade. Essa é a minha missão. E naquele momento, naquela reunião, saltou no meu espírito. E o Espírito Santo falou: é isso que eu tenho para a tua vida. Eu te trouxe nessa reunião para que tu estivesse sendo incendiado por um homem normal, comum, que não deixa de ser teu irmão como ser humano, para dizer que o que eu tenho para vocês, sinta-se tocado, incendeie teu coração e teu espírito, por a voz de um homem profissional, que está aqui dizendo que ele vai ser um homem incansável, até que se cumpra, de ele ver no mínimo 1% dessa cidade de crianças tendo acesso à música. E é a partir desse momento que eu quero te dizer: pega no teu espírito. Foi assim que eu me vi sentado na cadeira. E eu falo hoje da mesma ousadia como eu falei naquele momento da vida do Theo que estava na barriga da Dai, sem nós sabermos. O Senhor falou comigo sentado ali no Centro de Cultura: 1% dessa cidade eu vou entregar nas mãos de vocês, e vocês tocarão a vida dessas pessoas. Novas pessoas se batizarão, novas pessoas crerão em Jesus, novas pessoas terão seus casamentos alinhados, novas pessoas terão curas milagrosas, novas pessoas terão a sua vida transformada, porque levarão Jesus para casa como um remédio de uma alma doente, e novas vidas serão salvas para a glória de Deus. Então nessa noite, em nome de Jesus, eu quero que você se una a mim em oração,
E orem a partir desse momento, por essa palavra. Eu acho que nós falamos isso no GP, de alguém, em nome de Jesus, não foi lá, Bina? No GP, no Roaldo, foi lá, não é, Roaldo? Quando tinha o GP ali na tua casa, né? Nós oramos e liberamos essa palavra naquele momento que Deus me deu, no final do ano foi, né? No GP que eu fui lá, que nós liberamos. Então se prepare. Por isso que eu disse, pode ser que você está aqui, e você talvez nem conseguiu se conectar, mas para nós que viemos, debaixo de uma trajetória, que fizemos um culto, no outro fechou tudo, e nós tínhamos aluguel de prédio para pagar, nós compramos o som da igreja, fizemos em 10 vezes, pensa o desespero como ser humano naquele momento. Como é que nós vamos fazer para honrar os nossos compromissos? Como é que nós vamos fazer para ser testemunha de Deus? Porque crente não pode dever. Uma igreja que começa tudo errado, devendo, não. E eu quero dizer algo para a glória de Deus. Falei aqui na membresia, nós estamos indo para 3 anos de ministério, e nenhum dia nós ficamos devendo 1 centavo em nenhum momento da nossa vida. Você pode dizer glória a Deus por isso? O Senhor tem sido fiel desde o começo do nosso ministério. Quando nós nascemos, porque igreja não abre, igreja nasce no coração de Deus, e Ele separa o homem para cumprir a sua missão, e assim tem sido até o dia de hoje. Se prepare para ver esse ambiente abarrotado de pessoas. Por isso que eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Se comprometa com tudo aquilo que Deus está gerando. Você é um homem escolhido por Deus, você é uma mulher escolhida por Deus. Deus tem interesse de mudar a sua vida? Claro que Deus tem. Você acha que Deus não consegue contemplar a sua dor, a sua angústia? Talvez só você e seu travesseiro às vezes sabe as lágrimas que quando você derrama lá. Você está orando incansavelmente para Deus mudar o seu caminho, mudar a sua história. Talvez você até mesmo entrou nessa noite dizendo, pastor, eu já estou meio sem esperança, da qual é a última que morre. E você pode ser que está dizendo, eu já não consigo mais acreditar, talvez eu não consigo mais acessar esse lugar. Mas em nome de Jesus eu quero te dizer que se você está com essa palavra, você chegou no meio dos anos. E o clamor desse profeta, e é o mesmo clamor que eu faço nessa noite, e acessa isso em nome de Jesus. Aviva, ó Senhor, a tua igreja no meio dos anos. Sinta-se avivado pelo poder de Deus nessa noite. Não retorne para sua casa do mesmo jeito, da mesma forma, desacreditado, desanimado, sem fome, sem sede de mudar, de viver algo novo de Deus sobre a sua vida. Seja um homem inconformado no contexto de vida que você está vivendo. Por quê? Porque é um primeiro começo de um pré-anúncio de algo novo que vai acontecer. Você pode dizer glória a Deus por isso? Esaú vendeu a sua riqueza, a primogenitura desprezou por não entender o que estava sobre ele. Não desperdice a sua primogenitura no reino do Espírito, falando como ato de promessa. O que Deus entregou nas suas mãos, não venda, não negocie. Mas em nome de Jesus, tome uma posição de dar as verdadeiras respostas diante de Deus, porque isso começa a sinalizar como um pré-anúncio daquilo que Deus vai fazer. Por último, às vezes isso pode estar acontecendo agora, com alguns entre nós, por não discernirmos o lugar que o Senhor nos colocou. Então, em nome de Jesus, eu quero que você se coloque de pé.